tinha compartilhado com Samara, né, algumas coisas que o Senhor tinha feito conosco num das últimas devocionais do grupo, né, que foi sobre vencendo a depressão. E aí foram 21 dias que o Senhor realmente mexeu muito com o meu coração. Mas antes de eu falar do que Ele fez, deixa eu contar só um pouquinho, se atualizar todo mundo. Final de 2012, eu estava terminando a faculdade, quando eu estava numa correria, num estresse muito grande. E, assim, a primeira coisa, né, foi me dedicar à monografia, essas coisas. E entrei no embalo. Engatei uma especialização logo depois. E a correria do trabalho, mudanças na minha rotina de casa. Enfim, foi uma agonia tão grande que isso fez a minha imunidade cair. E aí, foi doença em cima de doença. Rinite, ite disso, ite daquilo, e não sei o quê. E, assim, sou casada, tenho 2 filhos lindos, uma menina de 9 anos, né? Tem o Samuel, de 3 anos, a Thalita tem 9. E sou casada há 11 anos, conheço o Senhor há 17 anos. E essa experiência que eu comecei a contar, ela foi algo que eu nunca vivi nesses 17 anos, nem antes dele, né? Porque quando o tema veio depressão, eu me lembrei que, assim, antes, até isso acontecer comigo, eu nunca tinha ouvido, assim, nunca tinha vivenciado isso, então só ouvia falar o que era depressão. Conheci algumas pessoas, tinha algumas amigas que já tinham passado por isso, acompanhei, dei meu ombro para estar junto, mas não sabia o que era. E aí, com essas doenças todas que vieram aparecendo, eu me peguei com ansiedade alimentar, choros, assim, compulsivos em várias situações, em que eu não conseguia controlar e não tinha causa aparente. E, assim, eu nunca pensei que fosse depressão. Eu pensava que era qualquer coisa, que era mais uma doença. E aí, a minha médica, que a gente já estava investigando outras coisas, ela falou assim: Patrícia, não quero lhe assustar, mas você está com todos os sintomas de quem está com depressão e a gente vai precisar investigar por um outro ângulo. E isso eu disse: meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Né? Fui para o psicólogo e recebi o diagnóstico: você está com depressão. Só que eu não tinha tido nenhum momento de perda, eu não tinha trauma, eu não tinha nada. E eu comecei a me questionar: mas, meu Deus, por que é que eu estou vivenciando isso? E, assim, já no final de 2014, esse drama já durava 2 anos, e aí a gente já estava com as mulheres, já com alguns estudos, e ainda assim, dentro de mim, eu não estava resolvida, a coisa não estava funcionando ainda. E aí eu disse assim: Senhor, resolve minha vida. Está difícil, porque para a gente que conhece o Senhor, e assim, eu já estava vivendo um momento muito lindo da minha vida, de bênção. O Senhor tinha abençoado algumas coisas na nossa família, aqui no trabalho, enfim. E eu não entendia, eu disse: Senhor, eu estou sendo ingrata do jeito que eu estou sentindo. E aí foi quando veio o estudo. E quando Samara compartilhou, antes mesmo de começar os estudos, qual seria o tema, eu disse: Senhor, é agora. Essa é a oportunidade. E no primeiro texto, assim, no primeiro dia de compartilhar, foi interessante como o Senhor já falou tremendamente comigo. Ele disse assim, um dos textos, né, bíblicos, lá no início do compartilhar foi: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer a tua palavra. Então, assim, quando ele fala da alegria plena na tua presença, eu disse: espera aí, está me faltando alegria. E a depressão, quem já viveu, quem pelo menos sentiu alguns sintomas da depressão, sabe como isso é difícil. A gente perde a alegria das coisas que a gente mais ama. Né? Eu não tinha, por exemplo, prazer em brincar com os meus filhos. Né? O Samuel, com 3 anos de idade, eu chegava em casa, ele querendo brincar comigo, e assim, a voz dele, o barulho, tudo me irritava. Tudo que eu queria era dormir. Dormir, para mim, era o melhor. E acordar era um sacrifício. Então, essa sensação, eu disse: meu Deus, eu não estou querendo estar com os meus filhos, né? Eu não estou querendo curtir coisas que eu amo na vida, sair com os amigos, sair com a família. O próprio ato de vir para a igreja era um sacrifício, às vezes. Não pela igreja, mas porque era pesado, a coragem de vir, alguma coisa me impedia. Mas, quando eu li esse texto, eu disse: espera aí. Me ajuda a entender o que é que o Senhor quer. E aí foi quando eu comecei a refletir como estava a minha vida nesses últimos 2 anos. Quase 2 anos. E aí eu descobri que eu não estava tão perto de Deus como deveria.
A gente, às vezes, na correria, no corre-corre da vida, a gente vai se afastando. Então, eu percebi que a minha leitura diária da palavra não estava em dia, que a minha oração não estava em dia, enfim. E aí foi quando o Senhor começou a trazer à memória como é que era a minha vida de antes. E, assim, não estou aqui desvalorizando o trabalho dos profissionais que tratam, né, a depressão. Não estou aqui desvalorizando os medicamentos que eu precisei tomar também. Mas uma coisa é certa, o que realmente pôde atuar na minha vida foi Deus. Foi eu reconhecer que eu preciso estar na presença dEle, que a verdadeira alegria está em estar na presença dEle. Então, essa certeza hoje eu tenho e grito para os 4 cantos do mundo. Falo sem chorar, porque há algum tempo atrás, se eu estivesse falando sobre isso, eu ia estar chorando. Mas aí o Senhor foi falando mais, e aí Ele foi trazendo. É interessante que eu compartilhei, no início eu não queria compartilhar com ninguém. Peraí, ela está com depressão, o pessoal vai me olhar de lado, não sei o quê. Mas aí Deus foi tão lindo que Ele começou a levantar pessoas para orar. Os anjos dEle para orar por mim, sem saber o que estava acontecendo. Pessoas que chegavam para mim e diziam assim, Deus não me deixou dormir hoje, enquanto eu não orasse por você. Deus fez isso. E Deus foi, aí eu comecei a ver assim, meu Deus está levantando gente, Deus me ama. E aí Ele me ensinou uma outra coisa com compartilhar. Né? Assim como Samara estava compartilhando esse estudo, eu precisava compartilhar a minha dor. Porque quando a gente compartilha a nossa dor, a gente reconhece a nossa fraqueza. A gente reconhece que a gente precisa de ajuda. E, às vezes, o fato da timidez, ou mesmo o orgulho, né, não nos deixa compartilhar essa fraqueza. E o Senhor me ajudou a fazer isso. Eu comecei a compartilhar com algumas irmãs, que foram acrescentando-se ao número, para estar orando por mim. E aí, isso foi crescendo, e eu fui aprendendo através das devocionais, por exemplo. Reaprendendo, né, na verdade, das devocionais, que eu precisaria estreitar esse tempo. Né? Eu percebi que eu não estava ligando em casa nenhum louvor. A correria era tão grande que assim, era no automático. A gente acordava, já ia fazendo as coisas, e um louvor eu não ligava. Espera aí, não, daí o computador. Comecei a voltar. E aí aquela velha história de que o louvor liberta, ela é real. Né? Às vezes a gente não consegue um tempinho específico para estar orando, mas quando a gente está fazendo uma coisa e está ouvindo louvor, a gente está adorando ao Senhor. É como a Carolzinha falou ainda há pouco. Né? A gente está sendo liberto pelo Senhor. As cadeias estão sendo quebradas, né? As correntes estão sendo quebradas. E foi algo tão tremendo que o Senhor fez através disso, que hoje eu digo assim, meu Deus, era tão simples. Era tão simples, porque eu procurava os médicos e todos eles, por uma boca só, diziam assim, a sua solução está em você fazer atividade física. Você vai produzir hormônio disso, hormônio daquilo, não sei o quê, você vai ficar bem. Né? Serotonina no sangue é o que você precisa. Eu preciso é de Jesus no sangue, na mente, no coração. Né? E aí, assim, foi muito lindo como o Senhor foi transformando. Foram 21 dias que o Senhor foi desconstruindo aquela distância que existia e foi estreitando o caminho entre eu e Ele. Né? Lógico que a gente tem que estar sempre vigiando, né? Porque Ele já fez isso, que a gente não corre risco, que eu não corro risco de passar por isso de novo. Mas uma coisa é certa, a depressão, ela tem cura sim, e não depende só do medicamento nem dos médicos que nos acompanham. Ele depende também da relação que a gente tem com o Senhor. Né? E assim, ele no penúltimo dia, no 20º dia do compartilhar das devocionais, aí o outro texto fechou com chave de ouro, né? Que ele dizia assim, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. E aí, puxa, Senhor, renova a alegria da salvação. Porque, assim, não são as coisas, não são as pessoas que nos dão alegria. Né? É muito bom. Todos os médicos me diziam, faça atividade física. E eu botei na minha cabeça que eu só ia ficar bem, só ia voltar a ser alegre se eu fizesse atividade física, perdesse peso e tal. E, na verdade, eu estava colocando as minhas experiências no lugar errado. Né? As devocionais falavam disso. E eu disse, olha, não é aí. Os médicos, beleza, eles vão me dar a orientação, mas eu não posso fazer uma atividade física achando que ela é a solução para mim. Ela é uma ferramenta, ela pode ser um instrumento. Né? E quando eu entendi isso, quando eu coloquei o Senhor como centro, eu disse, Senhor, volta para o teu lugar na minha vida. Né? Toma o teu trono na minha vida, é Ele que é teu. Não deixa eu conduzir mais a minha vida.
E aí, assim, hoje, eu estou fazendo atividade física, estou caminhando. Comecei a caminhar. E foi depois dessa leitura, desse texto, eu disse, Senhor, o do dia 21 disse assim, falava daquele... logo me deito, logo pego no sono, e só tu, Senhor, me faz descansar, repousar. Então, aí eu fiz, pronto, agora, Senhor, eu estou repousando, que o Senhor me acorde. Porque a grande dificuldade era de levantar, seja para trabalhar, seja para fazer o que for, era levantar, era um peso. Os meus olhos abriam, mas eu não levantava, o meu corpo pesava. Eu disse, Senhor, eu creio que esses 21 dias não foram em vão. Que tu não abriste os meus olhos da forma como o Senhor abriu, em vão. Então, que eu levante para fazer essa atividade física com alegria, sem o peso. Que eu levante por ti, né, para cuidar do templo, né, do teu Santo Espírito, que é a minha vida, é templo do Senhor. E o Senhor me fez levantar. E hoje eu acordo cedo e digo, oh, Jesus, glória a Deus, porque eu estou aqui. Meu objetivo é, quando eu chego na praia, eu moro aqui do lado, e quando eu chego na praia, eu digo, oh, Jesus, como é lindo ver o sol assim, logo cedo, como é lindo, como é gostoso sentir, né, o vento tocar no nosso rosto, sentindo um pouquinho do Senhor nos tocando, né, e é uma alegria muito grande. Quero retomar, né, algumas coisas que eu fazia, mas assim, que não seja simplesmente por retomar, mas que seja para glorificar o nome do Senhor, né? Para que seja realmente, que o meu foco, os meus olhos não estejam nas coisas, nem nas pessoas, que muitas vezes a gente também usa as pessoas como uma espécie de amuleto, né? Para ficar segurando, assim, opa, eu vou ficar aqui que aqui vai dar certo. Às vezes a pessoa vai embora e a gente fica só, e às vezes a perda, eu falava que eu não tinha tido nenhuma perda, nenhum trauma que justificasse a depressão. Mas eu tive a perda da presença do Senhor. Eu louvo a Deus por ter resgatado isso. Gente, é muito difícil estar aqui, né? Assim, Samara já falou isso em outras vezes, a gente estar aí embaixo é tão bom. A gente escuta, né? Deus fala com a gente. É muito fácil estar aí embaixo, é difícil estar aqui em cima. Não pelo falar, porque eu tenho plena convicção do que o Senhor fez, mas a responsabilidade, né, que é estar aqui na frente, né, de ser testemunho do Senhor. Então, assim, a minha palavra para vocês hoje é que vocês pensem, às vezes a gente está vivendo uma grande tristeza, ou mesmo uma depressão, ou alguma dificuldade na vida, e às vezes a gente fica só procurando a solução do problema. Mas vamos tentar nos policiar para não ir atrás primeiro da solução, e sim atrás primeiro de Deus, que Ele tem a solução, né? E mesmo que a gente não consiga orar, porque isso acontece, várias vezes aconteceram comigo, de eu não conseguir orar, não conseguir ler a palavra, e eu só me lembrava de dizer assim, Senhor, eu sei que o Teu Espírito Santo clama por mim com gemidos inexprimíveis. E é tudo que eu te peço agora. Eu estou sem forças para orar agora, para clamar a Ti por minha própria vida, ou sequer a vida de alguém. E o Senhor vai clamar através do Seu Espírito pela sua vida. Porque mesmo que a gente esteja se sentindo só, o Senhor está do nosso lado. O Senhor está nos guardando, nos livrando. E quando a gente acha que a gente não vai conseguir andar, quando a gente acha que qualquer passo é difícil, Ele simplesmente nos coloca em seus braços, no aconchego dos seus braços, e nos carrega onde Ele quer. Então, que cada um de nós possamos ter isso em nosso coração hoje. Em nome de Jesus.